O meu entrevistado de hoje é Joel Raganin, presidente da AproSoja Goiás. E o tema da nossa entrevista é o agro em 2023. Joel, muito obrigado por mais uma vez tirar um tempo precioso aí para nos atender. Eu sei que você está passando por um momento de correria aí, cuidando da lavoura, mas não deixa a lida da AproSoja, né? Seja bem-vindo. É verdade, né? Uma satisfação muito grande, né? Uma gratidão muito grande receber esse convite e poder comunicar, né, a ProSoja com os ouvintes, com aqueles que vivem dessa lida no campo, né? Nós também fazemos parte de toda essa história. Joel, um ano extremamente desafiador, 2023. Eu gostaria que a gente começasse essa nossa prosa trazendo um balanço desse primeiro ano do governo federal para o agronegócio. Olha, foram muitos acontecimentos durante o ano de 2023, né? Nós tivemos aí, talvez o principal deles, que foi a troca do comando de governos, né? Algo que sempre traz uma turbulência muito grande em todos os sentidos, né? Nas questões econômicas, nas questões organizacionais relativas ao governo. E isso realmente traz alguns reflexos bastante importantes na nossa atividade. Nós gostaríamos de não depender tanto assim de questões governamentais, mas o que nós temos notado nesse último ano, né, e foram batalhas bastante difíceis de serem alinhadas, muito relativas principalmente a esse assédio tributário relativo a questões relacionadas à reformulação de leis, de respeito a questões fiscais, a própria reforma tributária que está em andamento, e outras questões importantes que impactam também a questões relacionadas com direito de propriedade e reformulação e revogação de algumas leis, de algumas conquistas importantes que nós tínhamos conseguido em anos anteriores e que nos davam uma segurança melhor para que nós pudéssemos desenvolver os nossos trabalhos de campo. Foi um ano bastante difícil, tivemos ações dentro do estado de Goiás, principalmente com a aprovação do novo fundo, Fundeinfra, que impactou diretamente no setor agro, principalmente os produtores de soja, os produtores de milho, os produtores de cana, também os pecuaristas, né, a mineração. São setores que foram duramente penalizados com a introdução desse fundo. E também, agora, recentemente, também um aumento da base modal do ICMS de 17% para 19%. Esse sim é um imposto que atinge aí toda a população. Infelizmente, a gente não tem tido sucesso no combate ao aumento de impostos e taxas que tanto fazem mal ao agronegócio, principalmente no estado de Goiás. Você falou aí do ICMS, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, ele se posicionou dizendo que lá não vai ter essa alteração, não. O que aconteceu aqui em Goiás, que parece que a coisa aconteceu assim de uma hora para outra, foi muito rápido? Sim, já existia uma perspectiva de que, com a reforma tributária, alguns estados seriam duramente penalizados em relação à redistribuição desses tributos que seriam recolhidos pelo governo federal. Isso gera, é claro, uma reação muito forte em relação aos estados que seriam mais prejudicados, que seriam os estados do interior do Brasil. Goiás é um deles, Mato Grosso é outro deles, Mato Grosso do Sul. No entanto, essas reações são as mais variadas possíveis, né? Existem várias maneiras de reagir a isso. Uma delas é readequar a realidade do Estado a uma nova perspectiva. Muitos governadores preferem um aumento de impostos, né? Talvez seja uma estratégia mais simples, né, de se resolver. Outros já preferem trabalhar a máquina pública, tornando ela mais eficiente, mais enxuta, reduzindo gastos, o que infelizmente não foi a alternativa escolhida pelo governo do estado de Goiás. Então, novamente, o consumidor, e eu digo todos nós, somos penalizados com esse aumento da carga de impostos dentro do estado de Goiás, e nós acreditamos que esse não é o caminho que deveria ter sido tomado. Até que ponto o agronegócio sai prejudicado com essa reforma tributária? Olha, a reforma tributária, eu diria que seria algo necessário, visto
a alta complexidade do sistema tributário nacional. Então, se a reforma tributária viesse a simplificar o sistema tributário do Brasil, seria algo fantástico. No entanto, nos parece que, pela lei que está para ser aprovada, esse sistema vai ficar um tanto quanto sobrecarregado, principalmente em algumas atividades que nós consideramos atividades essenciais, dentre elas a agricultura e o setor de serviços, né? Nós sabemos que os setores da economia eles são interligados um no outro. Então, se temos impactos em um setor, outros setores também vão sentir esses impactos. Nós também vemos que essa centralização do recolhimento desses impostos é algo temerário. Por quê? Porque vai tornar o sistema de distribuição de impostos muito mais complexo. E isso, é claro, vai, vamos dizer assim, comprometer, de certa forma, a independência e a liberdade de municípios e estados em relação às suas políticas públicas particulares. Nós sabemos que nós temos um país muito grande, com diferenças significativas em termos de gestão pública, e essas diferenças deveriam ter sido consideradas no momento da reforma tributária. No entanto, nós sabemos que a reforma tributária, em sendo aprovada, nós teremos ainda outra batalha, que é uma batalha muito importante, que é da regulamentação dessa reforma tributária, que é estabelecer quais serão as alíquotas, quais produtos ainda serão excluídos ou incluídos em determinadas taxas, e isso ainda deve demorar muito tempo, por isso desse longo período de transição entre o modelo atual e o modelo proposto a ser aprovado. A gente acredita aí que por, sei lá, 10, 12 anos, nós teremos aí 2 sistemas tributários ativos, e imagina, se nós temos problema com um só, imagina com 2. Pois é. A Frente Parlamentar do Agronegócio, que é a maior bancada na Câmara, ela tem uma relevância muito grande. A AproSoja tem trabalhado junto à FPA, buscando minimizar esses problemas? Basicamente, a FPA é onde se converte todas as nossas forças das 16 AproSojas estaduais. E eu digo por quê? Porque medidas de contenção em relação a mudanças que nós julgamos prejudiciais à atividade agropecuária, elas precisam de muita força política. Então, seria, da nossa parte, querer demais que nós, sozinhos, conseguíssemos vencer essas batalhas. Então, nós convergimos todas as nossas forças para a Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós e outras atividades e outras instituições que também defendem o agronegócio. Através dessa união de esforços, né, e criando não só a crítica, mas também a sugestão em relação a mudanças, conseguimos levar para a FPA, e através da FPA nós temos conseguido algumas coisas que nós julgamos importantes, algumas modificações importantes, mas é claro, nós não conseguimos ainda chegar no objetivo final, que seria dar uma segurança maior tributária aos produtores de soja e milho. O agronegócio conseguiu eleger essa grande bancada lá na Câmara Federal. Ano que vem, nós temos as eleições nos municípios. Existe alguma estratégia de trabalho, e a AproSoja está empenhada de alguma forma, em eleger mais representantes ligados ao agronegócio, tanto nas câmaras municipais quanto nas prefeituras? Sim, esse trabalho é um trabalho descentralizado, onde a AproSoja Goiás acredita que, se nós criarmos uma base política forte em relação a questões relacionadas ao agronegócio, né, ou seja, representantes que realmente defendam a importância do agronegócio, não só para a economia, mas também para a preservação ambiental e também para outras políticas públicas que geram benefícios para os estados e municípios, nós vamos conseguir, de uma forma um pouco mais densa, né, chegar no governo federal e também exigir essas mudanças que nós sempre trabalhamos, tanto nas questões relativas à agricultura, à pecuária, mas também em outras questões relacionadas à própria condição urbana, como educação, saúde, principalmente saúde no campo, né, transporte, melhorias de infraestrutura. Através da construção dessa base forte de vereadores, de prefeitos,
é que nas próximas eleições, daqui 4, daqui 8 anos, nós vamos conseguir chegar com mais força dentro do governo federal. Você falou do impacto do Fundeinfra, né, o quanto ele impactou no agronegócio em termos de custo. Já tem gente gritando que o dinheiro não está sendo aplicado. E vocês da ProSoja têm uma proximidade com o governador Ronaldo Caiado e também com o vice-governador. Vocês têm cobrado dele a aplicação desses recursos? E quando é que vai aparecer isso? Ele tem, de alguma maneira, se manifestado? Sim, nós temos cobrado. A ProSoja Goiás, ela faz parte de um comitê gestor, né, que define algumas prioridades em relação a sugestões de onde aplicar esses recursos, né? É claro que existe um órgão que é centralizador em relação à aplicação desses recursos, né? Então, nós sabemos que nós já temos uma lista aí de obras que já foram elencadas como sugestões de prioridades em relação à aplicação desses recursos, mas nós sabemos que a partir do momento que o governo arrecada determinado recurso, determinado imposto, determinada taxa, as regras são as mesmas regras que regem outros tipos de recursos dentro do Estado, como projetos, licitações, e nós acreditamos que aí está a grande falha do sistema, né? E nós não conseguimos dar celeridade à aplicação desses recursos. Isso realmente preocupa muito, não só nós da ProSoja, mas como os demais membros desse comitê, que, é claro, estão sim cobrando do governo do Estado e também da Goinfra, que é o gestor da aplicação desses recursos, mais celeridade e também mais transparência em relação à informação, que pelo menos nos dê um indicativo de qual seria esse cronograma a ser realizado e quanto tempo isso vai demorar para ser enxergado por aqueles que estão sendo impactados pelo recolhimento do Fundeinfra. Joel, as AproSojas estão conseguindo ter uma boa interlocução com o Ministério da Agricultura e Pecuária? Olha, nós estamos basicamente trabalhando em frentes amplas em relação ao Ministério da Agricultura, né, de acordo com as suas diversas subsecretarias que compõem o Ministério, né. O Ministério da Agricultura tem trabalhado, talvez, de uma forma um pouco mais descentralizada em relação à política. Então, buscando a política externa, e talvez esteja deixando o mais importante, que é a estrutura interna de produção, que tem gerado muito para todo o país, né, muitos benefícios para todo o país. Em algumas situações, nós temos, sim, dificuldades de comunicação com o Ministério da Agricultura, né. Muitas das vezes, algumas propostas nossas, elas têm que ser encaminhadas diretamente, por exemplo, à Frente Parlamentar da Agropecuária, até para que nós tenhamos um pouco mais de peso, né, nessas propostas, mas isso é algo que vai se construindo aos poucos, e nós temos sim conseguido construir uma relação um pouco mais próxima, um pouco mais sólida, através também das nossas representações na Câmara dos Deputados e no Senado. Você citou lá no início da nossa prosa os conflitos fundiários. O governador Ronaldo Caiado disse em determinado momento que Goiás teria invasão zero. A AproSoja tem trabalhado junto ao governo do estado para que realmente essas invasões não aconteçam, porque chegaram a acontecer algumas no estado, tal, deu um tempinho, mas sempre fica aquele medo e aquela tensão, né? A questão relacionada à invasão de terra é uma questão de segurança, é claro, né, e ela é uma responsabilidade do Estado, né, manter a segurança dos seus cidadãos. Mas é claro que o campo em si, ele tem certas fragilidades em relação a isso, e o que nós temos feito como associação é nos unir a outras associações, e também às federações, aos sindicatos, criando estratégias e até levando comunicação a cada produtor rural da importância dele estar atento à sua propriedade, né, estar atento a movimentações que sejam estranhas ao ambiente produtivo, né, que não estejam e fazer essa comunicação aos órgãos de segurança pública. A nossa relação com os órgãos de segurança pública são muito íntimos, né, estão sendo
de bastante valor, e nós temos conseguido, sim, ajudar o governo do estado de Goiás e também todo o policiamento nesse trabalho que, para nós, é um trabalho de fundamental importância para que a gente possa ter segurança no campo. Você citou o marco temporal também. De que maneira você acha que isso deve avançar em 2024? Olha, nós estamos trabalhando para a derrubada do veto do presidente Lula, né, em relação à lei que foi aprovada no, na Câmara dos Deputados e também no Senado. Né? Nós consideramos que o direito de propriedade é algo que é intocável, né, para qualquer cidadão. E nós vemos que talvez a sociedade urbana não está dando muita importância para isso, pensando que talvez só o ambiente rural vai ser impactado com as questões relacionadas ao marco temporal. Mas o nosso trabalho é um trabalho constante, né, desde a primeira derrubada do marco temporal em relação ao Supremo Tribunal Federal, também apoiando a Câmara dos Deputados e o Senado para a aprovação da nova lei, e agora trabalhando novamente para que seja derrubado o veto da Presidência da República. Vocês que eu falo a ProSoja Goiás, participaram do lançamento do Pacto Goiano pelo Desmatamento Ilegal Zero. Vocês foram favoráveis, apoiaram. No entanto, a ProSoja se posicionou contra o desmatamento legal zero. Qual que é a percepção da entidade em relação a essa questão? Olha, nós temos uma confusão muito grande, né, quando nós falamos em relação a esse assunto, né? Nós da ProSoja Goiás, eu acredito que todas as associações ligadas ao agronegócio são contrárias ao desmatamento ilegal. Isso é algo que nós já acreditamos que fosse um ponto passado e passivo de todas as elas estarem alinhadas em relação a isso. No entanto, nós temos uma legislação brasileira que é uma legislação bastante desenvolvida e bastante moderna em relação à preservação ambiental e todos os serviços ambientais que o produtor já faz em suas propriedades. E essa legislação permite que os produtores possam explorar as suas áreas, inclusive com supressão vegetal. Existe uma lei nacional que estabelece isso. A nossa negativa é em relação a imposições que vêm de outros países que não respeitam a legislação nacional e não respeitam o direito do produtor de, amparado pela lei nacional, poder explorar os seus imóveis de acordo com a lei. O setor que foi extremamente perseguido esse ano, Joel, foi a aviação agrícola, inclusive com proibição no estado do Ceará, e tentaram trazer essa proibição também para o estado de Goiás. Qual é o entendimento da ProSoja Goiás em relação a essa perseguição de um setor tão importante, né, tanto para a agricultura quanto para a produção de alimentos? A aviação agrícola é uma ferramenta já utilizada há muitos anos, né, e que tem beneficiado, sim, toda a produção de grãos, não só no estado de Goiás, mas também em todo o Brasil. E existem algumas situações que são extremamente complexas, como, por exemplo, né, o manejo em áreas de cana-de-açúcar, o manejo em áreas florestais, também o manejo em áreas de fruticultura, né? Só para citar um exemplo, no estado do Ceará foi proibida a aviação aérea. A aviação aérea era a ferramenta mais importante na manutenção das lavouras de banana no Ceará. Então, praticamente, o cultivo de banana no estado do Ceará está totalmente comprometido em função da proibição da aviação aérea. É uma ferramenta que já existe uma lei que orienta a forma correta de utilizar a aviação aérea. Cada defensivo agrícola, né, cada pesticida também tem uma normativa, uma indicação de como ele deve ser utilizado na aviação aérea, e todas as empresas de aviação aérea têm um treinamento muito rígido, e inclusive é fiscalizado pelo governo. Então, nós acreditamos que é uma ferramenta muito segura e que, em determinados momentos, é de fundamental importância para garantir a segurança na produção de alimentos, de riqueza, de energia dentro do Brasil. Então, nós somos favoráveis à continuidade
da utilização dessa ferramenta, né? Trabalhamos também junto à Alego, aí já parabenizamos aí o trabalho da Assembleia Legislativa de Goiás, que rejeitou esse projeto de proibição de aviação agrícola no estado de Goiás. Qual será o foco do trabalho da ProSoja em 2024? Olha, o objetivo da ProSoja é, claramente, né, unir e criar essa representatividade sólida dos produtores nas diversas situações das quais eles têm algum tipo de problema, ou também gerar oportunidades para os produtores. O que nós queremos é continuar atuando aí dentro do poder público, né, na Câmara Federal, também atuando em conjunto com as demais instituições que defendem o agronegócio, né, criando uma frente de defesa mesmo, né, para que nós possamos, né, trazer benefícios aos produtores rurais, aos produtores de soja, aos produtores de milho, e, é claro, a outros produtores que também fazem parte da cadeia. E nós esperamos que no ano de 2024 a gente também possa ser propositivo, né, em relação a que nós possamos criar ferramentas que também possam ajudar os produtores no desenvolvimento dos seus negócios, porque se nós pegarmos o ano de 2023, nós observamos que, basicamente, nós trabalhamos como só na defesa mesmo, né, porque foram tantas propostas que prejudicavam o agro, que nós praticamente gastamos todo o ano trabalhando em cima de propostas que tivessem o objetivo de estancar esses prejuízos aos produtores. Joel, você quer deixar uma mensagem de Feliz Natal, de Ano Novo? Não seria ótimo, né? Gostaria de agradecer o apoio que nós recebemos durante o ano de 2023, né? De todos os nossos associados, de todos os produtores que nos procuraram, né? Que trouxeram as suas demandas, confiaram na ProSoja, a grande função da ProSoja, que é defender os interesses dos produtores de soja e milho de Goiás. Gostaria também de dizer que, diante dessas dificuldades que nós tivemos esse ano, na implantação da lavoura de soja e diante dos desafios que nós vamos ter por conta da safrinha, seria muito importante que cada um desse uma atenção especial aos seus negócios. Nós vamos passar por um momento difícil, esperamos que as cotações e os preços dos produtos melhorem, e sabemos, né, que o final do ano é um momento de reflexão sobre tudo isso, mas também é um momento de celebração de tudo de bom que nós colhemos esse ano. Desejo a todos um Feliz Natal e também um ano de 2024 de realizações e uma boa safra. Amigo, Feliz Natal para você. Boas festas. Muito obrigado. Eu conversei com o Joel Haganin, que é presidente da ProSoja Goiás. Nós falamos a respeito do agro no ano de 2023. Eita ano desafiador, viu, gente? Vamos orar ao nosso Papai do Céu para que 2024 seja um ano bem mais tranquilo, né? Que a gente possa respirar melhor no próximo ano. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um gostei, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.